Diferentemente dos animais, as plantas são incapazes de se locomoverem sozinhas. No entanto, algumas espécies acabaram desenvolvendo habilidades sofisticadas que permitem certos movimentos, auxiliando assim sua sobrevivência, alimentação e dispersão nos ambientes. E no vídeo de hoje, vamos conhecer algumas plantas curiosas que se movimentam. Eu sou Anderson, biólogo e apresentador, e você está no canal Olha Que Coisa Curiosidades. Entre os processos que chamamos de movimentos vegetais, uma planta pode fazer uso de reações biológicas internas ativadas por estímulos, assim como fatores externos do meio ambiente, como a ação do vento e da água. Dentre as reações internas das plantas ativadas por estímulos, podemos citar os movimentos násticos, também conhecidos como natismo, que são movimentos gerados em resposta a um estímulo físico. Um exemplo claro de movimentos násticos que ocorre na natureza é da planta Mimosa púdica, conhecida popularmente pelos nomes de dormideira, sensitiva, dorme-dorme, entre outros, sendo uma planta muito comum, encontrada no Brasil e em regiões tropicais. Essa planta possui o movimento de fechar seus folíolos após um pequeno toque, ou estímulos de outras formas, como aquecimento, sopro e agitação. Esse reflexo pode ter evoluído como um mecanismo de defesa da planta contra predadores, ou alternativamente, para sombrear a planta a fim de reduzir a perda de água por evaporação. Outro exemplo é verificado em plantas carnívoras, como a Venus papamosca, que fecham suas folhas ao sentirem a movimentação ou toque de uma possível presa. O movimento pelo qual a armadilha se fecha envolve uma interação complexa e sofisticada entre elasticidade, tugor e movimento, onde a planta captura principalmente insetos e aracnídeos para sua alimentação. O movimento da armadilha dessa planta só é ativado quando houver dois estímulos nos chamados pelos gatilhos, evitando assim o acionamento sem uma presa real do mecanismo, através de poeira ou detritos transportados pelo vento. Outro mecanismo realizado pelas plantas em relação aos estímulos é o tropismo, mecanismo este relacionado ao crescimento direcional de uma planta em resposta a algum estímulo externo. Isso pode ser observado, por exemplo, em plantas que crescem em direção ao Sol, sendo esse tipo de tropismo conhecido como fototropismo. O crescimento das plantas também é orientado pela gravidade. Geralmente, as raízes crescem em direção ao centro da Terra, enquanto o caule cresce em sentido contrário. Essa forma de tropismo é conhecida pelo nome de gravitrotropismo ou geotropismo. Além desses tipos, há também o tigmotropismo, sendo este movimento observado em plantas trepadeiras e naquelas que possuem gravinhas, como, por exemplo, os pés de maracujás e uvas, que se enrolam em determinadas estruturas e se espalham pelo ambiente. O heliotropismo é outro mecanismo usado por plantas, sendo um movimento conhecido também por rastreamento solar, e como o nome indica, diz respeito à orientação dos vegetais em relação aos raios solares durante o dia. Esse mecanismo ainda não é totalmente explicado pela ciência. Os girassóis são os casos mais famosos de plantas que se movimentam por este mecanismo. Estimulados pelo sol, o girassol acompanha o astro durante todo o dia, ficando tombado quando chega a noite. Na realidade, cada flor do girassol é um conjunto de milhares de pequenas flores conhecidas como inflorescências, ficando perpendiculares ao Sol durante o estímulo da luz no dia, tendo receptores que estimulam seu movimento em direção à luz. Quando o estímulo solar acaba ao entardecer, ocorre um movimento de leste a oeste. O curioso é que parece que os girassóis esperam o nascer do Sol. Isso quer dizer que, quando o Sol se põe a oeste, as plantas tombam. Porém, durante a noite, voltam-se ao leste à espera do novo dia. Falando agora um pouco sobre os fatores externos que agem na movimentação das plantas, um bom exemplo são aqueles arbustos
típicos dos desertos americanos, que sempre aparecem rolando nos filmes de Velho Oeste, sendo estes conhecidos como tumbleweeds. Estas plantas são tipos de ervas daninhas, onde o vento age separando a planta da raiz, movimentando-as para longas distâncias, e durante o percurso espalhando suas sementes, o que propaga a espécie em outras regiões. Já na água, temos como exemplos vegetais como o aguapé e a famosa Vitória régia, que se locomovem conforme o movimento das águas, tendo desenvolvido estruturas que boiam e facilita seu deslocamento em rios e lagos. Essas plantas, por serem flutuantes, não possuem raízes fixas, necessitando retirar da própria água seus nutrientes, além de terem a necessidade de captar a luminosidade solar em suas folhas para a produção de fotossíntese. E aí, gostaram de conhecer essas plantas que se movimentam? Digam aí nos comentários qual delas vocês acharam a mais interessante. E se vocês curtem esse tipo de assunto, aproveitem para se inscrever em nosso canal e assistam mais vídeos como este em nossa playlist de curiosidades sobre plantas. Esperamos que tenham gostado do vídeo e até a próxima!